Boa tarde, dia 20 de setembro de 2020. Nós continuamos as nossas palestras sobre as profecias que se relatam na chegada do nosso Senhor Jesus Cristo, agora por meio do povo Israel. Nós falamos que o povo grego e o povo pagão do Império Romano era avisado por meio das sibilas, com detalhes. E agora vamos ver essas profecias, o anúncio que Deus deu para os israelitas, para o povo de Israel. Como nós falamos nas outras palestras, Deus relata o plano dele por meio de algumas pessoas que escolhe para ser os evangelistas das vontades de ele, para ser os mensageiros das vontades de ele. Porque ele não tem os braços, não tem a boca, não tem os ouvidos e os olhos dele, mas ele tem os filhos que obedecem. E estes filhos que acreditavam nele, que obedeciam do que ele falava, que ele mandava falar, o profeta obedecia, eles são os profetas conhecidos. Quando nós falamos grandes, Isaías e Jeremias, como Daniel, Davi, como os pequenos. Agora, cada profeta, em diferente época, relata uma coisa que vai acontecer na chegada do Messias. De que tribo vai chegar? Quem vai fazer? O que vai acontecer? Como ele vai pregar? Quem vai acontecer com a vida dele? Como vai ser tratado pelos inimigos do Cristo e das verdades e do mensagem do amor e da salvação. Qual é a proposta de Cristo? O Cristo chegou para aconselhar a nós com Deus, porque nós somos semelhança dele e nós somos filhos dele. Não poderia o amor do Pai deixar a nós perdidos. E por isso mandou o filho dele. A última sibila relatou pelo imperador romano que vai chegar o Filho de Deus. Não sei se vocês lembram da anterior palestra. E o imperador construiu em Roma um templo nomeado ao Filho de Deus. Os pagãos não tinham estas Filho de Deus. Não tinha, ou era da Afrodite, ou era do Hermes, ou era de Zeus, ou era mas Filho de Deus. Eles não tinham templos, não tinham altares nomeados. Depois da revelação da Sibila, ele construiu, e agora no lugar onde estava este templo é uma igreja católica romana cristã em nome da Virgem Maria. E embaixo dos porões existe este altar. Agora, queria o padre Aurélio, protopresbítero da minha arquidiocese, ler
a descendência de Jesus, como estava relatada na Gênesis. Desde aquela época, sabíamos de que genealogia chegava o nosso Senhor. Gênesis, então, Padre Aurélio, 26, capítulo 26, versículo 4. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua posteridade todas estas regiões, e na tua geração serão abençoadas todas as nações da terra. Gênesis 28, 14. Ele chegará no tribo de Judá. A tua posteridade será como o pó da terra. Dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o setentrião e para o meio-dia. Serão abençoadas em ti e na tua geração todas as tribos da terra. Gênesis 49, 8. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre as cervizes de teus inimigos. Os filhos de teu pai se prostrarão diante de ti. E Jeremias 23, versículo 5. Eis, vem os dias, diz o Senhor, em que eu suscitarei a Davi um germe justo, e reinará um rei, que será sábio e praticará a equidade e a justiça na terra. 33, o mesmo profeta, 15. Naqueles dias e naquele tempo, farei que saia de Davi um germe de justiça, o qual praticará a igualdade e a justiça na terra. Agora, o profeta Isaías profetizou que ele vai nascer de uma virgem. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Pois, por isso, o mesmo Senhor vos dará este sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Porque aconteceu na hora que os anjos louvavam o nascimento de Cristo. Agora, vamos analisar um outro profeta, o Daniel, que profetizou o Daniel no capítulo 9, versículo 24, 27, a morte do Messias, e ele dava a libertação do povo judeu. 70 semanas de anos foram decretadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa, a fim de que as prevaricações se consumassem, o pecado tenha o seu fim, a iniquidade se apague, a justiça eterna seja trazida, as visões e profecias se cumpram,
e o Santo dos Santos seja ungido. Sabe, pois, isto e adverte o bem. Desde a saída da ordem para Jerusalém ser reedificada até ao Cristo chefe, passarão 7 semanas e 62 semanas. E serão reedificadas as praças e os muros nos tempos de angústia. Depois das 62 semanas, será morto o Cristo, e o povo que o há de negar não será mais seu. Um povo com o seu capitão, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será uma ruína total, e depois do fim da guerra virá a desolação decretada. E o Cristo confirmará com muitos a sua aliança durante 1 semana. No meio da semana, fará cessar a hóstia e o sacrifício. Estará no templo a abominação da desolação, e a desolação durará até a consumação e até ao fim. É incrível. Essa profecia está profetizando tudo que vai acontecer. A destruição do templo pelos romanos. Todas estas coisas, só Deus, por meio de um profeta, poderia relatar. E o profeta não falava por própria conta. Ele falava nenhuma vírgula, mais ou menos aquele que Deus mandava. Não poderia ter própria vontade para falar. Ele exatamente falava que Deus mandava. Temos uma profecia aqui, que o profeta Ageu profetizou que o Messias penetraria no templo de Jerusalém, reconstruído após a volta do exílio da Babilônia. O Malaquias confirmou a predição dizendo que o Messias viria para o segundo templo e após sua vida permaneceria para sempre destruído o templo. Malaquias confirmou a previsão do profeta Ageu e anunciou que o nascimento de Messias seria em Belém. Queridos irmãos, tudo isso não é possível acontecer se uma divina providência e vontade não falava todos estes detalhes. Mas vamos analisar mais profecias do profeta Davi, do Isaías, do Jeremias, onde se analisa a vida e o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo e se profetiza. Por exemplo, os israelitas matavam pelas pedras. A pessoa condenada era apedrejada. O martírio com cruz não era dos judeus. O martírio de cruz era dos romanos. E eles não tinham esta crucificação. E os profetas judeus profetizavam cada vez que o povo israelense estava escravizado pelos babilônios, pelos assírios, pelos gregos, pelos egípcios, pelos todos aqueles eles avisavam. Então, queridos irmãos, Deus nos manda mensagens. Para nós não podemos ter nenhuma questão
que eu não sabia, eu não escutei, eu não conheço. Você conheces e conheces muito bem. E se você não conheces, agora estás conhecendo que Deus mandou o Filho dele, e tudo isto era avisado para que o povo pagão, grego, não ficava surpreso das demandas de Deus. Então, eles já eram preparados para não ter nenhuma desculpa. O povo judeu também muito mais, porque eles se consideravam o povo de Deus mais querido. Mas, no caminho, eles abandonaram a vontade de Deus e ainda estão esperando o Messias, quando todas as profecias se realizam na pessoa de Cristo. Queridos irmãos, isto é sério. Não podemos ser cristãos se nós não mexemos, analisamos com as profecias e as vontades de Deus. A partir do momento que nós temos plena consciência que Deus mandou o nosso Cristo e nós temos, em nome dele, realizamos uma vida espiritual, a partir de lá, nós temos que obedecer em todas as coisas que vêm diretamente na palavra de Cristo, na pregação de Cristo, na pregação dos apóstolos, na missão dos apóstolos, na missão dos primeiros padres apostólicos, que eram discípulos dos apóstolos, e os demais. Aí vamos analisar tudo isso para nós não podemos errar, acreditando em coisas que não são relatas pelo nosso Senhor e pelos nossos santos padres, que eles relatam a vontade de Deus. Boa tarde, boa semana, bom domingo, até a próxima. Thank you.